Oi pessoal, estamos de volta aqui no canal. Eu sou a Nick e hoje eu vim trazer as 3 principais teorias que surgiram ao longo dessas 2 temporadas de Anéis do Poder com relação à real identidade do Estranho. Aquele ser que no final da primeira temporada descobrimos ser um Istar, que é como se fosse um mago, que caiu na Terra-média como uma estrela cadente, sem memória e sem conhecimento de linguagens. Ele só se lembrava de uma constelação específica e sabia que precisava ir em busca dela. Em um breve resumo, depois dessa chegada brusca na Terra-média, ele é encontrado por 2 pés peludas, a Nori e a Papoula. E essa espécie é como se fosse uma espécie ancestral dos hobbits que eventualmente conhecemos. E durante os eventos da primeira temporada, apesar de muitos pesares, elas ajudaram ele a entender melhor o próprio poder e também a descobrir mais o propósito dele ali na Terra-média, além de tentar ajudar ele a descobrir mais sobre a constelação que ele buscava. Na segunda temporada de Anéis do Poder, o Estranho e as mesmas pés peludas que ajudaram ele durante a primeira temporada seguem tentando ajudar ele da melhor forma que podem. E eles estão nas Terras do Leste e seguem em busca dessa constelação. Até esse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, já tendo assistido ao 5º episódio, nós ainda não sabemos qual é a real identidade do Estranho, apesar de que essa temporada nos deu vários indícios de que dá pra ter uma boa ideia. Além disso, no 4º episódio da segunda temporada, ele se perdeu da Nori e da Papoula e ao tentar encontrar ambas, acabou encontrando o Tom Bombadil, que não ajudou a resolver nada e talvez só tenha deixado o coitado do Estranho mais confuso. Mas ele foi absolutamente perfeito, sem defeitos, o total caos, então quem se importa se ele foi útil, né? O ponto é que ele não sabe e nós ainda não sabemos também quem ele é. Mas a colmeia da internet já surgiu com algumas teorias, e eu trouxe as 3 principais nesse vídeo de hoje. Vamos começar pela teoria que tem mais embasamento pelo canon, pelo Legendarium escrito por Tolkien, que é de que o Estranho seria um dos 2 magos azuis que sabemos estariam presentes no leste da Terra-média, mais especificamente em Hum, durante a Segunda Era. E pra quem não se lembra, a Segunda Era é justamente esse momento no qual o seriado Anéis de Poder está se passando. Outro detalhe importante sobre os magos azuis é a ida deles pro leste, pras terras de Hum, que é exatamente aonde o Estranho está agora na segunda temporada. Eu acho importante lembrar que o Mago Sombrio também é um mago, e que de todos os magos, o único que Tolkien considerava que realmente atingiu a sua missão e que se manteve fiel à sua tarefa na Terra-média foi o Gandalf. Ou seja, uma das vertentes possíveis que torna essa teoria interessante é que o outro mago, o Mago Sombrio, também seria um mago azul, mas um mago azul já corrompido por qualquer motivo que seja para ter mais domínio ou mais poder, ou por alguma ganância, alguma vaidade, ego, enfim. Ele pode ter sido já corrompido, e então os 2 magos que nós vemos agora nas Terras do Leste seriam, teoricamente, magos azuis. E isso se encaixa na lore. A segunda teoria, e essa é um pouco menos popular do que a primeira, e provavelmente muito menos popular do que a última, que eu vou contar daqui a pouquinho, é de que o Estranho seria ninguém menos do que o Saruman. Pois é. E essa teoria é menos popular porque, como muitos sabem, ou devem saber, o Saruman acaba sendo corrompido por arrogância, inveja e sede de poder, e além de ser responsável por transformar todo o entorno de Isengard num cemitério de entes e berçário de urucais, nos livros ele acaba levando a guerra até o condado depois de sair de Isengard. E no condado ele quase destrói tudo. Então as pessoas não gostam muito da possibilidade de que um personagem que agora parece ser bom e diz ser bom se tornar um grandíssimo de um filho da... acabar sendo corrompido. Especialmente porque o Saruman, antes até de pensar em atacar o condado, já demonstrava não ter muito respeito pelos hobbits, enquanto o nosso queridíssimo Gandalf tinha muito carinho e respeito por eles. Mas nas histórias escritas por Tolkien, o Saruman também foi um dos magos que eventualmente foi pro leste, além dos 2 magos azuis. Não necessariamente na Segunda Era. A ida do Saruman pra lá foi na Terceira Era. E ele acabaria voltando do leste sozinho, mas não se sabe se ele teria algo a ver com o sumiço dos magos azuis no leste ou não. Além disso, o Saruman foi corrompido, o que significa que ele não foi sempre ruim. Ele tinha ganância e sede de poder, que acabou sendo aumentada ao longo dos muitos anos, mas ele não iniciou como uma pessoa ruim. Na verdade, por muito tempo ele foi bom, só que ele sempre teve muita inveja da preferência, tanto dos Valar quanto dos Elfos, pelo Gandalf. E por isso que ele quis se destacar e quis mais poder, e acaba que o resto é história, né? E enfim, chegamos à teoria final e a mais comentada entre os fãs, aquela que ao mesmo tempo parece ser a favorita de uns e que praticamente divide o fandom, porque uns gostam muito e outros nem tanto. Que é a teoria de que o mago, o Estranho, seria o nosso queridíssimo Gandalf. E os indícios de que isso pode ser verdade vêm se tornando cada vez mais frequentes, especialmente durante a segunda temporada. Ainda na primeira temporada, quando os seres místicos Asas Brancas se dão conta de que ele não é o Sauron e de que na verdade ele é um Istar, eles falam que ele é o outro, o mago, o Istar. E nós sabemos que um dos principais antagonistas do Sauron é o Gandalf. Isso, claro, além das outras raças já presentes na
na Terra-média, que seriam os elfos, os humanos e os anãos. Então talvez esse comentário tenha sido porque eles já soubessem a importância ou a força desse Istar. Ou talvez eles só falaram isso por saberem que tinha duas forças poderosas rondando na Terra-média naquele momento, com identidades reais desconhecidas. Além disso, outros indícios de que ele pode ser o Gandalf seriam que, na primeira temporada, quando o Estranho e Nori foram sair para sua aventura, primeiro o Estranho fala que eles estão saindo numa aventura e depois ele fala que, quando em dúvida, eles devem sempre seguir o seu nariz. Oh, but the air doesn't smell so foul down here. If you dine in Enoch, always follow your nose. Além disso, também um dos cajados que apareceu na visão que o Estranho teve nos seus sonhos parecia muito com o cajado que nós sabemos que é do Gandalf. E por fim, tem também o fato de que o Tom Bombadil falou pra ele que ele deveria enfrentar o Mago Sombrio e o Sauron. E isso se encaixaria muito na teoria de que o Mago Sombrio pode ser um Mago Azul corrompido, mas também numa teoria minha de que o Mago Sombrio pode ser o Bruxo Rei de Angmar. E como eu disse no início dessa última teoria, o Estranho potencialmente ser o Gandalf e todos os pequenos detalhes que eles estão nos dando que nos levam a crer que ele talvez realmente seja o Gandalf, é o que faz com que muitas das pessoas que não gostam do seriado por causa da lore reclamem muito sobre o seriado. Porque originalmente o Gandalf chega de Valinor na Terra-média só na Terceira Era, junto com os outros magos, os Istari, que seriam o Saruman, o Radagast e os dois magos azuis, além do Gandalf. Eu confesso que durante toda a primeira temporada eu torci muito porque o Estranho fosse um dos magos azuis e tudo menos o Gandalf. Mas quanto mais indícios o Estranho e a série nos dão de que talvez ele realmente seja o Gandalf, eu confesso que mais interessada e curiosa eu fico pra ver como que eles vão fazer isso acontecer. E eu tô até bem animada com essa perspectiva, mesmo sabendo que isso não foi exatamente o que Tolkien escreveu. E eu consigo ficar animada com essa perspectiva justamente porque eu entendo que a série é uma adaptação das histórias contadas por Tolkien, que a gente sabe que eles não têm nem os direitos autorais sobre tudo, então a gente não tem nem certeza se eles vão poder um dia confirmar com todas as palavras que ele é o Gandalf, ou se eles só vão poder insinuar muito fortemente sobre isso. E segundo, porque mesmo se eles tivessem todos os direitos autorais para contar toda a história que se passa só na Segunda Era, com toda a passagem de tempo e complexidade que os fãs esperam ver, ia precisar de um seriado de mais de 10 temporadas, com mais de 10 episódios por temporada e com um orçamento praticamente ilimitado. E a gente sabe que a possibilidade disso acontecer é bem rara. E a gente também não pode ser ingênuo e esquecer que, no fim do dia, todas as formas de mídia, seriados e filmes que estão sendo feitos porque alguém ou alguém estão lucrando e muito com elas. E se eles acham que não vão lucrar, eles não vão produzir os nossos amados seriados e filmes com conteúdos geek. E eu, particularmente, espero e quero que eles continuem produzindo. Especialmente porque eu amo ser transportada pra Terra-média através desse tipo de mídia também. Especialmente quando é bem feito e, na minha humilde opinião, Anéis do Poder mostra de novo nessa segunda temporada que é muito bem feito e que os produtores, roteiristas e também os atores e outras pessoas envolvidas na série também são muito fãs das obras de Tolkien e têm muito respeito por elas e pelo autor, assim como nós. Eu acho também que muitas pessoas acabam não lendo os livros, seja qual for o motivo, e acabam só conhecendo essas histórias e esses personagens e a Terra-média como um todo através desse tipo de mídia, seja filmes ou seriados. E tudo bem também. E para as pessoas que estão conhecendo essas histórias somente através desse formato, a história geral que está se formando para uma pessoa que assiste Anéis do Poder e depois, quem sabe, assiste a trilogia de Senhor dos Anéis, faz muito sentido. E o seriado em si traduz muito bem os eventos que eventualmente vão levar os personagens que nós conhecemos na trilogia. E eu acho que isso também se mantém e talvez até fique melhor caso o Estranho seja realmente o Gandalf. Primeiro porque ele é um dos, se não o personagem mais querido pelos fãs, e isso em grande parte pela atuação do Ian McKellen, mas também porque dessa forma no seriado nós estamos acompanhando a criação dos anéis e o consequente retorno do Sauron ao poder na Terra-média, e também os caminhos de personagens como Galadriel, Elrond, Gil-galad e Isildur, que eventualmente vão se tornar os personagens como nós já conhecemos tanto tempo depois, que fazem oposição a Sauron durante séculos e séculos na Terceira Era. E com isso, talvez agora a gente ainda não saiba, mas nós estamos acompanhando os caminhos do Gandalf até que ele eventualmente seja mesmo o Gandalf e se torne um dos principais antagonistas do Sauron como a gente conhece. Mas então é isso, essas foram as 3 principais teorias sobre a real identidade do Estranho, e eu quero muito saber quem vocês acham que ele pode ser. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, considere deixar uma curtida e também se inscrever aqui no canal para não perder nenhum outro vídeo sobre Anéis do Poder e outros conteúdos nerds que eu adoro. E não se esqueça, quando em dúvida, sempre siga o seu nariz.